Então, ó, para quem chegou agora, nós estamos estudando Desperte Seu Gigante Interior, capítulo 13, e o nome do capítulo é O Desafio Mental de 10 Dias. O Desafio Mental de 10 Dias, tá? E ele começa com uma frase que eu gosto muito, né? O Anthony Robbins, ele fala: o hábito é o melhor dos servos ou o pior dos amos. O hábito, gente, ele é super útil e pode ser um problema, porque nem sempre a gente consegue manter uma série de hábitos positivos, né? E aí eu lembrei de algo agora que é importante. Eu, ao longo dos nossos estudos, estou fazendo um resumo de cada capítulo. E todo mundo que manda e-mail pra gente, eu disponibilizo esse resumo até quarta-feira, mais ou menos. A gente manda esse resumo para todo mundo que tá na lista. Então, se você ainda não tá, né, na nossa lista, envia um e-mail para zoraviana@atitudeemocional.com, tá bom? zoraviana@atitudeemocional.com. No Periscope, se você arrastar assim e clicar no meu perfil, já tem o e-mail, é só você clicar que você consegue mandar do seu celular mesmo, bem rapidinho, tá? Bom, gente, pra gente começar a pensar nessa questão do desafio mental, eu achei muito útil esse capítulo nesse momento que a gente está vivendo juntos aqui no Periscope e nas outras mídias, porque ele vai propor um desafio e é um desafio que vai preparar a gente para o primeiro dia do movimento Fazer Acontecer 2016. Então, vamos estudando por partes, tá? Eu selecionei algumas frases que eu queria discutir com vocês. Ele fala assim, ó: consistência. Não é isso que todos procuramos? Não queremos criar resultados apenas de vez em quando. Agora me diz, de 0 a 10, o quanto vocês acreditam que vocês dão resultado no dia a dia de vocês? Conta aqui pra mim, de 0 a 10. O quanto vocês dão resultado? São pessoas que dão resultado. 0, 6, 8, 5, 6, 5, 0, 0, 5, 6, olha só. Tem gente se avaliando de tudo quanto é jeito aí, né? E aí o que é interessante é que ele fala assim, ó: saber o que fazer não é suficiente, você deve fazer o que sabe. Então, assim, é até um pouco confuso na hora que a gente lê, mas quando a gente olha para isso e começa a pensar e trazer para nossa realidade, né? Saber o que fazer, não adianta você saber, você ter uma informação, você conhecer um monte, você assistir milhares de periscopes e você não colocar isso em prática. Então, a gente precisa começar a tirar as nossas ideias do papel. Não adianta você viver um mundo de sonhos se você não transforma os seus sonhos em metas. Não adianta você ter metas e não tomar a primeira atitude. Eu falei sobre isso no meu Snapchat hoje, sobre procrastinação, né? Porque eu tava numa preguiça de fazer o meu treino, né? Que eu tinha que entregar um treino de corrida hoje. E eu fui mostrando pro pessoal como que acontece quando a gente procrastina, né? Fui explicando os efeitos, enfim. Então, a gente precisa ficar muito atento do quanto a gente adia tomadas de decisões, o quanto a gente adia o primeiro passo. Porque o mais difícil, gente, é o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro, você já tá no caminho. Daí é só andar, é só seguir, né? É difícil também? É difícil, né? Só que o primeiro, né, ele acaba sendo mais desafiador. Procrastinar, César, é uma nomenclatura nova, né? Uma ciência que, né, é nova, e é aquela capacidade que a gente tem de adiar, deixar para depois. Então, a gente fica o tempo todo, depois eu faço, depois eu começo, depois eu vejo, depois, né? E aí vai adiando, tá bom? E aí, na sequência, o Anthony Robbins fala o seguinte no livro dele: o mesmo padrão de pensamento que nos levou ao ponto em que estamos não nos levará ao ponto para onde queremos ir. Então, assim, se eu tenho um padrão de pensamento hoje e eu quero chegar numa outra cidade, então vamos supor que eu uso o mesmo caminho para ir para o meu trabalho. Se eu quero chegar em Campinas,
ou numa outra empresa que me contratou, vou dar uma palestra numa outra empresa, né? Se eu uso o mesmo padrão de caminho que eu tenho para ir para o trabalho, qual é a chance de eu conseguir chegar nessa empresa que me contratou para palestrar? Baixíssima, zero. Então, a gente precisa começar a desenvolver novos padrões mentais. Na neurociência, né, que eu atualmente tenho me especializado em neurociência na Unifesp, a gente defende muito isso com conexão neural. Então, é a capacidade que nós temos de estabelecer novas conexões a partir do que a gente deseja, do que a gente quer fazer para a nossa vida e etc. Tá? E aí tem uma parte aqui que é um trecho, né? E eu quero ler esse trecho todo porque eu acho que ele é bem relevante, tá bom? Na verdade, a vida é uma balança. Se nos permitimos virar o tipo de pessoas que se recusam a ver as ervas daninhas que se enraizam em nosso jardim, as ilusões vão nos destruir. Também destrutivas, porém, são as pessoas que, por medo, constantemente imaginam o jardim invadido pelo mato, sufocado por ervas daninhas irremediáveis. O caminho do líder é de equilíbrio. Ele nota as ervas daninhas com um sorriso, sabendo que a visita delas ao jardim está praticamente encerrada, porque as avisou. Ele pode e vai agir imediatamente para removê-las. Eu gostei tanto desse trecho porque, simbolicamente, vai mostrando que pensamentos negativos, medo, receio, angústia, insegurança, todos esses sentimentos que fazem a gente repensar uma tomada de atitude, uma tomada de decisão, né? Eles vão surgir na nossa cabeça. Não tem como a gente simplesmente ignorar. Não, isso não acontece comigo. Vai acontecer, né? O nosso desafio é justamente não tampar o sol com a peneira. É a gente olhar para esse sentimento, sentir o que tem que sentir e virar o jogo. O que eu posso fazer para me desenvolver? Ou o que eu posso fazer para ampliar minha forma de pensar? Então, o que eu posso fazer para expandir e criar novas alternativas para lidar com os nossos problemas, para buscar mais soluções? Então, isso é um ponto bem interessante, né, que me chamou muita atenção, e aí ele fala na sequência: nós precisamos vê-las, reconhecê-las, focalizar a solução e prontamente fazer o que for necessário para eliminar a sua influência de nossas vidas. Então, é como se a gente tivesse que encarar tudo que tem de negativo na nossa cabeça, né? Seja a insegurança por não começar, seja por um erro, seja pelo sentimento de culpa, seja pela preocupação, né? Que é aquela coisa, a gente fica ocupando a nossa cabeça com questões que nem aconteceram ainda. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Ai, Zora, mas e como que vai ser nesse período de crise, né? E agora o pessoal já tá falando de pós-crise, o que que eu faço? Vamos lá, o que que você pode fazer hoje para ir se desenvolvendo e ir se preparando para o desenvolvimento e para o que vai acontecer com o país durante o ano todo? Isso é focar na solução. E é o desafio que a gente vai carregar com a gente nessa próxima semana, baseado no estudo do livro. Para quem chegou agora, nós estamos estudando O Desperte Seu Gigante Interior, capítulo 13. Nós estudamos aos domingos aqui, e os capítulos anteriores você confere no meu canal do YouTube, youtube.com/atitude emocional, tá bom? Mais pra frente, boa noite, tem o pessoal entrando agora, boa noite, gente. Mais pra frente, o Anthony Robbins fala o seguinte: devemos ter a capacidade de notar quando começamos a ter um padrão negativo de pensamento e tratar de romper os padrões assim que os descobrimos, substituindo-os pelas novas sementes do sucesso mental, emocional, físico, financeiro, espiritual e profissional. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que quando a gente identifica, eu tô com um pensamento negativo, ou eu tô remoendo alguma coisa, ou eu tô guardando uma mágoa muito grande, identifiquei, na hora que eu identifiquei, é a chance que eu tenho de fazer um ajuste e mudar o padrão, tá? Onde que consegue essas sementes? Nós é que somos capazes de criar.
E aí ele retoma, né, na verdade, uma técnica que ele apresentou no capítulo 6. Então, se vocês quiserem rever, é a técnica que ele chama de NAC, né? De neuroassociação comportamental. Então, se vocês quiserem rever, lembra de ir lá no YouTube e rever o estudo do capítulo 6, porque é uma estratégia muito importante e interessante para vocês começarem a treinar essa mudança de padrão, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, mais pra frente. Muitas pessoas vivem num estado de pré-ocupação. Eu até falei disso no Snapchat ontem. A fim de se consumar esse estado, costumam focalizar e se fixar no pior roteiro possível. A preocupação geralmente deixa a pessoa num estado emocional de extrema aridez. Não nos fortalece para entrar em ação e tende a nos deixar sufocado pela frustração ou pelo medo. Ou seja, ela não ajuda em nada. É totalmente diferente você se preocupar e você analisar prós e contras. Quando a gente analisa prós e contras, a gente já está focado na solução. Quando a gente fica se preocupando, a gente fica assim, ó, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não acontecer nada? Então, ó, a Rosângela tá falando, ter a sensibilidade eu acho que é de perceber onde está errando. Exatamente, né? Poder identificar e poder fazer ajuste, poder fazer mudança. Ele diz assim, ó, olha só, tem várias dicas legais aqui no parágrafo seguinte, de perguntas que nós podemos usar para mudar o nosso padrão. Então, ó, atenção, ele fala assim, ó, que perguntas interessantes são: o que preciso fazer neste momento para melhorar a situação? Ou, o que preciso fazer neste momento para melhorar as sensações que experimento? E aí ele sugere a gente começar a cuidar um pouco mais do nosso vocabulário. A gente falou sobre isso em capítulos anteriores, né? Quando a gente discutiu o vocabulário do sucesso. Que é, quando a gente fica falando, eu me preocupo, ao invés de falar, nossa, eu tô um pouco apreensivo. Não é diferente? A gente coloca muito mais força quando a gente usa uma palavra muito negativa. É como dizer, nossa, eu odeio fulano. Gente, odeia. Jura que você odeia ela? Será que você tem noção do que é realmente odiar alguém? Não é diferente de dizer, nossa, eu não sou muito chegada em fulano. Ponto. Para que acumular tanto desgaste ou tanta energia num sentimento que não vai te ajudar a solucionar absolutamente nada? Esse é o ponto. Né? E aí, mais pra frente, ele dá outra dica, ó, de pergunta que a gente pode fazer, e eu adoro essa pergunta. Né? Ó, a pergunta anterior foi: o que preciso fazer neste momento para melhorar a minha situação? Essa é uma. A outra é: o que eu poderia aprender com isso? Então, eu tô vivendo um problema, né? O que eu poderia aprender com esse problema? O que eu poderia tirar de lição desse problema? Eu tenho um hábito que todo final de dia, às vezes eu até compartilho no Snapchat, todo final de dia eu pergunto pra mim mesma, né? Qual é a minha lição hoje? Qual é a minha lição do dia? Qual é a minha reflexão? Qual é o meu aprendizado do dia? E é um exercício que vale super a pena vocês implementarem no dia a dia de vocês, tá? Na sequência, ele dá outra dica. Ele fala assim, ó: o que é ótimo nessa situação e o que ainda não é perfeito? Todas as minhas mídias eu estou com uma atitude emocional, tá? Todas elas. Essa pergunta é super interessante, tá? É atitude emocional, tudo junto com E só na emenda. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, será? Acho que é Rodrigo. Ele fala assim, ó: o que é ótimo nessa situação e o que ainda não é perfeito? Roberta, desculpa, amor. Obrigada. Quando a gente olha para uma situação, problema, raramente a gente pensa o que é legal aqui. O que é ótimo. Então, começar a estimular a nossa cabeça a pensar no que tem de bom pode ajudar de uma forma muito positiva.
tá? E aí fica de reflexão para vocês. E ele fala assim na sequência, ó. Lembre-se de que nosso objetivo não é ignorar os problemas da vida, mas sim o de nos colocarmos em melhores estados mentais e emocionais, nos quais poderemos não apenas encontrar soluções, mas também agir com base nelas. Eu amei isso aqui porque, gente, nós não estamos falando de ficar pensando positivo e esperar que tudo aconteça. Não é você ficar lá pensando positivo, né, sendo super gentil com todo mundo, que tudo vai acontecer. A gente precisa fazer alguma coisa para as coisas acontecerem na nossa vida. Né? E aí ele fala assim, ó, essas pessoas que focalizam o que não podem controlar se tornam permanentemente enfraquecidas. Isso é muito forte. Olha só, vou repetir. Essas pessoas que focalizam o que não podem controlar se tornam permanentemente enfraquecidas. Quando a gente se preocupa, a gente simula situações, a gente fantasia. A gente pode controlar a fantasia? Não pode. Por quê? Você nem sabe se vai acontecer, como que você vai controlar? E aí a gente vai enfraquecendo a nossa capacidade de focar na solução, percebem? É muito precioso isso, né? E aí ele fala assim, ó, cada pessoa bem-sucedida que conheço, né, que ele conhece, partilha a capacidade de permanecer concentrada, lúcida e vigorosa em meio a tempestades. Como conseguem isso? A maioria tem uma regra fundamental. Olha só a regra das pessoas bem-sucedidas na visão do Anthony Robbins. Na vida, jamais gaste mais de 10% do seu tempo com o problema e consuma pelo menos 90% do seu tempo com a solução. Ainda mais importante, não se aflija por pequenas coisas e lembre-se de que tudo é coisa pequena. Esse parágrafo resume o capítulo praticamente. Se pessoas bem-sucedidas gastam apenas 10% do tempo delas, que já é muito, pensa 24 horas, 10% de 24 horas são 2 horas e 40. Pensando em problemas, elas estão fazendo o quê com as outras 21 horas e 20 minutos? Elas estão focando em soluções. Por isso elas são bem-sucedidas. Então, chegou a hora, gente, de parar de pensar em problema. O que eu tô dizendo? Não é para você ignorar o problema. O Anthony Robbins falou isso aqui. Não é para você fingir que o problema não existe. Não é isso. Não é para você pensar positivo e achar que tudo vai se transformar. Também não. Não é você ficar sonhando e achar que o sonho vai se concretizar. Também não. O que a gente precisa é focar na solução. A gente precisa começar a criar atitudes, comportamentos, ajustes que nós podemos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa relação conjugal, na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa equipe de liderança, né? Ou você como parte de uma equipe, membro de uma equipe, a gente precisa estar o tempo todo focado em como fazer um mundo melhor pra gente. As pessoas falam muito de o mundo podia ser melhor, o governo podia ser melhor, o Brasil podia ser melhor. E o que a gente faz na nossa vida para ela ser melhor? Como que a gente cuida da nossa vida para ela ser melhor? Faz sentido isso para vocês, gente? Faz? Se faz, aperta assim, ó, para o coração subir, para eu ter uma ideia. Faz muito sentido. Então, nós somos um grupo aqui de no mínimo 90 pessoas, que é o que aparece aqui para mim, 92 pessoas, que está focada em pensar em solução. Gente, se todo mundo tivesse empenhado em melhorar o teu próprio mundo, o mundo seria outro. Cuidar do nosso jardim, exatamente. Exatamente. Agora, como que nós vamos fazer isso? Eu pensei muito em como colocar esse desafio aqui para vocês. Ó, a Roberta tá perguntando, 90% na solução não continua a ser pensar no problema? Não. Sabe por quê? Quando a gente pensa num problema, vou dar um exemplo para vocês do que eu citei no Snapchat hoje, certo? Eu tinha que correr.
Se eu tivesse gastado meu tempo pensando só no fato de que eu estava com preguiça de ir correr, eu não teria ido correr. Percebem? Então, o que a gente precisa fazer é o que eu posso fazer para correr? O que eu posso fazer para, sabe, arrumar energia para ir correr? O que eu posso fazer para me sentir disposta para ir correr? Percebem a diferença de ficar pensando, ai, que preguiça, nossa, olha só, como eu não consigo fazer, eu vou adiar. Então, é totalmente diferente, não é? O que vocês acham? Focar na solução e no problema é diferente? Ficou mais claro com esse exemplo agora? Ficou? Ficou. Pelo tanto de coração que tá subindo, é bem diferente, é bem. Só que, como a gente não tá acostumado, a gente tem recaída. Rapidinho a gente volta pro problema. Então, o desafio que a gente tem, na verdade, é de se perceber, tá? E aí, essa autopercepção que é o que eu quero propor de desafio para vocês. Eu pensei bastante, né? Porque o Anthony Robbins, ele lançou um desafio nesse capítulo. Porque ele acredita assim, ó, que quem tá nesse capítulo do livro já tá muito empenhado em fazer processo de mudança interna e naturalmente externa, tá? Então ele fez um desafio mental de 10 dias e eu quero propor esse desafio para vocês como atitude da semana, tá? Só que nós vamos fazer por 10 dias e esses 10 dias eles serão a preparação praticamente do nosso primeiro aulão do movimento Fazer Acontecer 2016. Porque vai dar certinho. Hoje é domingo, o nosso aulão vai ser quarta-feira da outra semana, dia 27. Então vai dar os 10 dias certinho. Então nós vamos fazer um ajuste, uma mudança mental. Todo mundo, esse mindset, né? Tá super na moda falar mindset. Então nós vamos criar novas conexões neurais. Eu gosto mais do termo científico do negócio, tá? A aula é pública aqui no Periscope. Para acompanhar, você basta ter o Periscope. Quem quiser acompanhar com mais profundidade, pode adquirir o e-book Atitude Como Fazer Acontecer, tá? Que tá lá na atitudestore.com. É só vocês procurarem lá que vocês vão encontrar. Mindset é uma nomenclatura que tá bem famosinha, é em inglês, né? Que é mudança de pensamento, tá? Então, eu quero propor esse desafio para vocês. Vou explicar passo a passo as regras que ele cita aqui, tá bom? Para ver se vocês topam. Se vocês toparem, né? Eu acredito que vocês vão topar. Se vocês toparem, eu vou todo dia no Snapchat, eu vou fazer uma lembrança disso, vou mostrar como exemplos de como você pode, né, trabalhar essa questão do desafio mental, né? Vou fazer um monte de dicas no Snapchat, porque o Snap é mais rápido, eu consigo fazer entre uma sessão e outra, entre uma palestra e outra. Semana que vem vai ser bem puxada, porque eu vou para Brasília, tem uma entrevista, né, num canal de TV, então por isso que eu vou fazer no Snap. Gente, quem não tem Snapchat e tem Periscope, não tem desculpa nenhuma para não ter Snap. Vai lá e baixa o Snapchat, que é um aplicativo ótimo. Tem um monte de gente dando um monte de conteúdo legal lá, tá bom? Snapchat. Bom, vamos lá. Desafio mental de 10 dias. As regras do jogo que ele propõe aqui, tá bom? Ele fala assim, ó. O Tadeu tá perguntando, mesmo com foco, como lidamos com pessoas desanimadas que contaminam as nossas atitudes? Olha, você já tá pensando num formato de foco na solução. Como lidar com pessoas desanimadas? A gente tem controle sobre as pessoas? Não tem. Sabe pelo que a gente tem controle? Como a gente se deixa afetar. Então não é o outro que te contamina. É você que se permite ser contaminado. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Porque isso é super sério e tem a ver com desafio mental. A gente não pode ficar se colocando numa posição, num papel de o outro me contamina, o outro me prejudica, o outro faz isso. Não, gente, nós é que deixamos. Então, a gente precisa aprender a bloquear, a filtrar. Você não precisa deixar de conviver porque às vezes é alguém da família, é alguém do trabalho. Você não tem a chance de simplesmente falar, não quero mais me relacionar com essa pessoa.
Então, o que a gente precisa aprender a fazer é útil o que essa pessoa tá falando pra mim? Não, não é útil. Descarta. Ou, lembra aquela perguntinha? O que eu posso aprender com essa pessoa? É um desafio, é uma alternativa, tá? Beleza? Então vamos lá, gente, pro desafio, hein? Foco no desafio. Regra 1. Nos próximos 10 dias consecutivos, recuse-se a remoer qualquer pensamento ou sentimento árido, quer dizer, negativo. Recuse qualquer indulgência com perguntas enfraquecedoras ou vocabulário ou metáforas desvitalizadores. Então, assim, é como se você fosse recusar. Sabe quando a gente tá almoçando no trabalho e aí a pessoa fala, pois é, Roberta, você tá vendo, né? Ó, sabe no trabalho quando a gente vai almoçar com os colegas? Aí começa, pô, você viu fulano? Nossa, você viu o que o líder falou? Aí começa. Então, qual que vai ser o desafio? Nesses 10 dias, você vai se recusar a participar desse tipo de conversa. Ah lá, ó. A Rosângela já tá falando que sai de perto para não falar nada. É isso que a gente vai fazer. Só que é sair de perto e não ficar pensando. Porque não adianta sair de perto e ficar pensando no que estão falando, tá? Ah, Zora, eu tô almoçando. Vira pra eles e fala, gente, vamos falar de outra coisa? Só pra dar uma variada hoje? Toma a iniciativa. Cria a alternativa, tá bom? Regra 2. Quando se perceber a começar a focalizar o negativo, e pode ter certeza que isso vai acontecer, use imediatamente as técnicas que aprendeu para redirecionar o foco para um estado emocional melhor. São aquelas perguntas que eu citei para vocês, tá? Então, são aquelas perguntas de solução de problemas. Então, assim, o que há de sensacional nisso? Se pergunta para você mesmo. O que ainda não é perfeito? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de ajuste aqui? Tá? Além disso, prepare-se para o sucesso todas as manhãs. Então, assim, ele fala de manhã pra gente fazer o exercício e eu vou ajudar vocês lá no Snapchat, tá? Então, todo dia de manhã eu vou postar alguma coisa para ajudar vocês a pensar nisso. O que tem de bom na minha vida hoje? O que vale a pena? Por que eu tô levantando? Né? Que sentido a minha vida tem? Sabe essas perguntas que colocam a gente mais pra cima? O que eu vou fazer de bom hoje? O que eu vou fazer de produtivo? Né? No que eu sou útil? Então, que horas? Não vou marcar hora. Vai ter dia que é às 7, vai ter dia que é 8, vai ter dia que é 6:30, tá? Mas no Snapchat você consegue assistir assim que eu colocar, tá bom? Então, beleza. Regra 2, ok? Tá bom? Regra 3. Durante os próximos 10 dias consecutivos, cuide para que todo o seu foco na vida esteja nas soluções e não nos problemas. Meu Snapchat é atitude emocional. Todas as mídias, Instagram, Face, Snap, Periscope, atitude emocional, tudo junto, com E só na emenda. Regra 3, hein, gente? Com E só na emenda. Orkut não, não tem mais Orkut. Durante os próximos 10 dias, cuide para que todo o seu foco na vida esteja nas soluções e não nos problemas. No instante em que perceber um possível desafio, quer dizer, uma recaída, focalize imediatamente qualquer que pode ser a solução. Ou peça ajuda de alguém. Fulano, que solução você vê para isso aqui? Porque às vezes, gente, pode ser que você não tenha ideia. Isso, a gente está discutindo, ó, para quem entrou agora, nós estamos discutindo Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, tá? Então a gente vai focalizar na solução. Se você não tem ideia, pede ajuda de alguém, beleza? Regra 4. Se sofrer um retrocesso, isto é, se por acaso se descobrir a se entregar ou remoer um pensamento ou sentimento árido, não se desespere. Não há problema com isso, desde que você mude no mesmo instante. Mas, se continuar a remoer pensamentos ou sentimentos negativos por um prazo considerável, você deve esperar até a manhã seguinte e reiniciar os 10 dias. Só que, gente, eu não quero nem cogitar essa possibilidade aqui, de vocês recomeçarem. Então, a gente vai combinar
né, que vocês vão se perceber. E aí, aqui, né, no livro, ele fala 1 minuto, tem gente que fala 5 minutos. Então, a gente não vai falar de tempo, porque aqui nós estamos propondo um desafio mental. Pode ser que você demore 10 minutos, meia hora, né? O nosso desafio vai ser a tomada de consciência. Assim que você tomar consciência que está focando no problema ao invés de focar na solução, que está pensando negativo, que está depreciando alguém, que está se depreciando, né? Que está usando palavras e vocabulários que não vão te ajudar, que pelo contrário estão te atrapalhando, você vai fazer o ajuste. Ou vai buscar ajuda para fazer o ajuste. Vai lá, assiste o meu Snap, que eu vou estar sempre falando disso, né? De diversas formas diferentes. Então, no Snapchat basta me procurar como Atitude Emocional. Tudo junto com E só na emenda, tá bom? Então, gente, né? Esse desafio eu gostei muito. Gostei inclusive para mim, né? Para eu fazer, embora eu seja uma pessoa que tenho bastante facilidade em focar na solução, eu tenho que até controlar, porque às vezes eu tô com o meu cliente e tem hora que o cliente precisa pensar um pouco no problema para dar o start para a solução. Então, eu quero exercitar isso junto com vocês. Vocês topam? O que vocês acham desse desafio mental de 10 dias? Focar em solução. Só isso, tá vendo? Simples. Simples. Serão 10 dias, 2.400 horas pensando em solução. Topam? Adoro. Gente, vocês são demais. Eu sabia que vocês iam topar. E olha, o desafio de vocês é trazer mais um. Então é convidar mais uma pessoa. Porque pensa, gente, nós somos mais de 90. É bem mais fácil que o bicho planta? Não sei, depende. Para quem já é mais tem mais facilidade, é mais fácil. Vamos viciar em pensar a solução. Exatamente. Se é para ter algum vício, né? Vamos ter vício bom. Então, gente, é o seguinte: nós somos 90 pessoas aqui. Se cada um de vocês convencer uma ou duas pessoas, nós já seremos quase 300. Eu cismei com esse número, 300. Nós já seremos 300 pessoas pensando em solução. Pensa, se metade da população do Brasil pensasse em solução, nosso país não estava melhor? Vocês não acham que o nosso país estava melhor? Tava ou não tava? Claro que tava. Então vamos começar com o nosso mundo. Com o nosso. Porque é fácil falar que o mundo tá uma bagunça. Não é fácil. Mas mudar mesmo é difícil. E é isso que eu quero ajudar vocês aqui. Tá bom? Então, vocês têm um compromisso comigo, que é convencer pelo menos uma. Quer convencer mais? Convence mais. Mas é convencer pelo menos uma. E do seu convívio. Porque elas podem ajudar você a se lembrar. Tá pensando negativo, fulana. Tá focando em problema. Elas podem ajudar vocês. Então, criem as alternativas de vocês. Eu vou ajudar vocês no meu Snapchat, tá? Não vou prometer Periscope porque essa semana vai ser puxada. Quem é de Brasília, eu vou estar numa palestra. Tenho 2 palestras em Brasília, sexta e sábado. Uma é do Espera, que vai ser uma palestra muito especial que eu preparei com a Débora, da Escola de Felicidade. A Débora Aquino, Movimento das Horas. Ai, gente, eu adoro essas hashtags que vocês criam. Então, vai ser uma palestra destinada para pessoas que estão passando pelo tratamento de câncer, para pessoas que que têm familiares que já passaram, para estudantes de oncologia, para pessoas que simpatizam com a área de oncologia, né, que é a área do câncer de uma forma geral. Então vai ser bem legal a palestra e para se inscrever basta entrar no link atitudestore.com/espera Brasília. As vagas são limitadas, então corre para se inscrever. Eu sou psicóloga sim, tá bom? E para participar é só levar um lenço de cabelo que vai ser doado para uma ONG, para mulheres que precisam e que estão em tratamento de câncer, tá? Então tem todas as informações lá no site, vai ser em Brasília, na sexta-feira, às 19h30. Essa é uma. E eu estarei
uma palestra no seminário Pensar 2016, focada para concurseiros e estudantes, promovido pelo Summer e pela consultoria dele, o Summerage. Eu vou dar uma palestra de neurociência aplicada aos estudos. Vai ser muito legal. E para se inscrever, vocês entrem no site lá do Summerage, exatamente. Lá em Brasília também. Então vocês entrem no site dele, é cpyuris.com.br. Eu vou divulgar lá no Instagram, mas vocês podem procurar na internet aí que vocês encontram, tá bom? Vai ser no sábado a palestra de neurociência e o Espera vai acontecer na sexta-feira, beleza? Ah lá, Goiânia, vamos todo mundo, já faz uma caravana de Goiânia pra lá. Já vai sexta e sábado. Pro Rio logo mais, Dri. Governador Valadares, me leva, gata, me leva. Gente, e aí? Vamos pro desafio mental de 10 dias? Eu atendo em São Paulo, presencial e online para todo lugar do mundo. Vem pra Bahia. Ai, como eu quero ir pra Bahia, viu, gente? Ai, que delícia. Gente, ó, para contratação de palestra, para vocês indicarem, né, o nosso trabalho, o nosso serviço, basta o pessoal entrar em contato que a gente faz o agendamento, né, faz todo a definição de tema e tudo e a gente vai, tá bom? Meu professor também vive fazendo palestra, você deve conhecer. Eu conheço o nome, eu não tô associando agora, tá? Para comprar o e-book tá disponível, mas para o WhatsApp as vagas já se encerraram, tá? As 300 vagas se encerraram. Gente, eu tô super feliz, vocês são demais. Vamos começar o desafio mental a partir de agora? Bora? Então, ó, um exemplo de desafio mental focado na solução. Muita gente falou assim, poxa, eu não consegui, né, entrar no grupo do WhatsApp dos 10 dias, do movimento e tudo. Ok, você não conseguiu. Focar na solução bom, o que eu posso fazer então agora? O que você pode fazer? Você pode comprar o e-book e participar das aulas públicas. E ficar ligado. Próximo que tiver, você já compra, você já tem que ser o primeiro participante. Entendeu? Isso é focar na solução. Beleza? Então, ó, pessoal que não entrou, gente, a gente fez o aulão, mas a gente vai fazer bastante coisa durante o ano, então fica ligado, porque tem que ter um número limitado pra gente conseguir dar atenção, senão não adianta, né? Mas vai lá na atitudestore.com, compra o e-book, porque as aulas serão muito legais pra gente fazer acontecer. Mas vamos começar com o desafio, tá? Mental de 10 dias. Foco na solução e o compromisso que vocês têm de trazer uma pessoa para focar na solução nesses próximos 10 dias. Nada de pensamento negativo. Pensou negativo, gente, ó, eu gosto muito de estalar o dedo, tá? Os meus clientes já estão acostumados já. O aulão é dia 27 de janeiro, o primeiro. Então, ó, pensou negativo, estala o dedo, faz um movimento assim, ó, que te ajude a mexer e mudar o foco, tá bom? Beleza? Gente, inscrição para palestra, e-book, todas as informações, né, do movimento, né, e etc, estão na atitudestore.com, beleza? atitudestore.com. Fechado? Então, gente, como é que vocês estão saindo do nosso estudo de hoje? Hoje foi mais prático, né, o estudo. O que vocês acharam? Gostaram? Pelo tanto de coração que tá subindo, né? Que delícia, gente. Entrou agora, eu vou deixar disponível o replay para vocês verem. Revigorada, reflexivo, ótimo. Ah, que legal, gente. Vamos mudar a cabeça, gente. Vamos mudar a cabeça e mudar o nosso mundo. Se todo mundo mudar o seu próprio mundo, coloque isso na cabeça de vocês. Se você mudar o seu mundo, o mundo já vai melhorar. Imagina a família inteira mudando o seu próprio mundo, que beleza? Vamos para cima disso, né? Estamos juntos, eu tô com vocês. No Snapchat estou com mais frequência,
tá? Participo e interajo e falo com vocês com mais frequência. Todas as mídias, Instagram, Facebook, Snap, Periscope, eu estou como Atitude Emocional. Tudo junto com um E só na emenda. Fechado? Ai, que delícia! Um monte de gente que é a primeira vez. Então, ó, o desafio tá lançado. Começa hoje, não é amanhã, tá? Para com esse negócio de adiar as coisas para amanhã. Vamos começar hoje, focar na solução. Reclamou? Vai lá no meu Snap que vai ter alguma coisa para te ajudar a lembrar de focar na solução. Fechado? Um beijão para vocês, gente. Obrigada pelo carinho, pela confiança. Obrigada pela companhia. Obrigada por tudo e vamos agir. Fechado? Tchau, gente.